Olá, pessoas queridas e sempre ligadas no nosso canal. Sou Silvia Carvalho e é um imenso prazer estar aqui com vocês em mais uma videoaula. Hoje, costurando o blazer feminino alfaiataria, cuja modelagem e corte fizemos nas aulas passadas. Então, começando pela gola esta que eu já intertelei um dos lados com a intertela de malha, e onde primeiro faço uma costura nessa parte de cima e não nas laterais. Abrindo a gola pelo lado direito e costurar na beiradinha até o final. E agora sim eu fecho as laterais. Então eu tombo a parte do pesponto bem certinho. Cortando aqui essa ponta, porque agora eu vou virar e com a ajuda de uma agulha de crochê, se você não tiver agulha, poderá ser a ponta da tesoura também. Olha, eu viro bem certinho os bicos da minha gola. Agora eu meço aqui os dois lados para ver se tá do mesmo tamanho. Está do mesmo tamanho. Então eu já fui ao ferro de passar, abri bem as costuras. Agora eu vou fazer a montagem dos bolsos. Fiz um lado, vou mostrar para vocês. E como eu gosto de inventar moda, eu acrescentei aqui na hora da costura essa tampinha aqui pro bolso. Então veja, a tampinha, aquele forrinho que vai dentro do bolso, para na hora de abrir não ficar aparecendo a parte do forro, ok? E aqui você pode usar também assim para dentro. Ok, pessoal? Então dá para usar assim e trazendo para fora com a tampinha, estilo paletó masculino. Aqui o avesso. Então vamos começar pelo fundo de bolso. Então o fundo de bolso ele tem a parte que é a maior e tem aquela parte que é a menor, ok? Agora começando pela parte maior, por esse lado que tem o brilho do cetim para cima, eu vou colocar aquele fundo de bolso que eu dobrei no ferro de passar. Olha, o acabamento é todo sem overlock desse blazer, então eu já virei e eu já vou costurar aqui em volta e vou passar uma costura na beiradinha aqui. Então agora, se não fosse levar aquela tampinha, eu já poderia colocar esse viés aqui. Esse viés é aquele que a gente cortou 4 vezes e eu intertelei também, senão ele fica molinho, não fica bonito. O mesmo formato aqui dessa parte que nós fizemos lá no corte, eu cortei a tampinha que vai ser intertelada em apenas um dos lados. Primeiro em um dos lados. Agora eu abro, eu vou tombar para um dos lados, tombar para o lado que não tem intertela e passo uma costura na beirada também. Agora eu vou dobrar e costurar entrando 1 centímetro, ok? Eu tenho que entrar aqui uma quantidade suficiente para que essa tampinha não fique grande, porque ela vai ser encaixada dentro lá daqueles 2 viés. Então eu vou entrar aqui 1 centímetro. Olha, e do outro lado a mesma coisa. Cortei aqui nas pontas para que não fique tão grosso. Vou virar
eu já virei, já fui lá no ferro de passar e assentei bem essas costuras. Durante a confecção do blazer, eu vou abrindo todas as costuras, ok, pessoal? Olha, eu vou testar ali, tem que ficar com a lateral aqui com 1 centímetro para que a gente possa costurar. Vou estar conferindo com o outro lado para ver se está tudo certinho. Olha, bate certinho com o outro lado. Vou encostar essa tampinha do nosso bolso. Eu já posso estar costurando junto o viés. Então tem que saber a posição que esse viés vai ficar. Se você colocar ele assim dessa forma, olha, ele não dá certo ali. Então você tem que procurar a posição dele, olha. É esse lado. Então aqui no meio eu coloco um alfinete para prender todas as partes juntas e eu venho com a costura aqui. Só, vamos separar essa daqui agora. Então com essa parte agora, com o brilho para cima, eu coloco a nossa tirinha que deverá ficar nessa posição, ok? Se você fizer assim, você vai colocar errado. Então, como ela vai ficar para cima, eu venho e faço assim. Viro. E já posso estar costurando com essa outra parte por cima, ok, pessoal? Então, já fui lá no ferro de passar e também abri as costuras. Agora, encaixando os fundos de bolso, olha. Vou colocar a tampinha aqui para dentro. Vou encostar bem a parte com os viés, que ainda vai receber a parte de cima. E aqui eu vou passar uma costurinha juntando aqui esse lado e esse também. Do outro lado a mesma coisa. Olha, abertura do bolso. Assim e assim. Aí vocês estão notando que aqui tá mais largo, né, pessoal? Que o viés de baixo. Porque aqui ainda vamos costurar a parte de cima aqui. Então, procurar certinho a posição, olha. Aí eu venho e viro. Passo novamente essa costura. Só que eu vou virar para poder ver a costura que eu fiz anteriormente. Eu vou entrar um pouquinho mais que essa costura que eu passei aqui, ok? E virando assim, olha, aí tem aqui o fundo do bolso que ficou aberto, olha, deu certinho aqui o tamanho. Então, eu vou passar uma costura aqui no fundo do bolso. Já tá fechadinho. Agora eu fecho as laterais também. Agora, unindo o centro da frente à lateral, já fiz um lado para que vocês possam ver. Ó, aqui na parte lateral fica um pouquinho mais comprido, a frente é um pouquinho menor, porque depois vai ser feita a barrinha para dentro com o forro. Então, aqui em cima eu já prendo com o alfinete. Eu prendo lá embaixo. Termina um pouco antes. E agora eu acho o pique aqui do meio da cintura, que vai casar. Vou virar aqui a tampinha do bolso, para poder alfinetar aqui, olha. Onde tem os dois viés aqui, eu venho com esse pique aqui no centro, que é a cintura aí. Marco também com alfinete. E aí eu venho costurando, subindo, formando a voltinha aqui do busto. Cuidado aqui nessa parte, porque tem a tampinha lá, né? Pra não costurar a boca da tampinha. Então, eu afastei a tampinha, olha.
pessoal, aqui tem que terminar bem certinho dessa forma, ok? Aqui tá os dois lados prontos então, dos bolsos e já emendado aqui no busto. Então agora emendando as laterais, já fiz um lado também, depois vamos fazer o outro. A parte menor eu já juntei aqui nos alfinetes e vai até o final lá bem certinho. E eu venho e subo com uma costura. Então agora eu venho e vou trabalhar a parte das costas, ok? Então lá nas costas, olha, lá onde eu tenho aquele pique, eu vou fechar, seguindo com a mesma largura até lá no final. Abro a costura no ferro de passar. Então agora aqui com o forro das costas pelo lado avesso, pessoal, eu venho aqui com a parte do reforço das costas, centralizo. Olha, e aqui eu vou fazer uma marcação até aonde que eu vou costurar o forro, olha. Eu vou costurar o forro até 1 centímetro antes aqui do final. E aqui embaixo, na parte da barra também, pessoal, eu vou prosseguir com a mesma costura que eu fiz lá em cima, na mesma largura. E eu venho, olha, aqui tá o pique da cintura, ó. Eu venho até essa altura. E aqui eu paro. Então, o casaco fica melhor assim. Não fica esgarçando o forro. Muito bom isso. Já passei o forro, fiz a barrinha aqui virando 1 centímetro no ferro para dentro, vou costurar em toda essa volta aqui. Então veja, olha, eu tenho aqui as costas, coloquei o forro em cima, com as costuras já abertas no ferro de passar. O forro é um pouco mais curto. Olha a parte da preguinha. Aqui em cima, já com o reforço preso também, ok? Aqui o avesso do reforço, olha, foi costurado onde terminou aqui a preguinha. E ficou assim, dessa forma, ok? Bom, pessoal, fizemos lá as costas, já a parte do forro também. Então, eu já emendei o forro aqui na lateral da frente também, ok? Então, eu tenho aqui a frente intertelada, com a intertela de malha. E já costurei um dos lados para que vocês possam ver como ele vai ficar. Avesso. E o forro, ele dá na mesma medida, porque o forro foi mais curto lá no corte. Agora, o outro lado eu vou fazer aqui junto com vocês, olha. Então, eu coloquei um alfinete aqui em cima, dei uma leve embebida com a mão, não precisa embeber na máquina, e termina certinho lá embaixo. Agora, eu vou costurar. Como é que é embeber na mão? É você dando umas molezinhas assim, deixando que a máquina leve naturalmente, sem formar preguinhas, apenas distribuindo assim com a mão.
Então, já vou aproveitar e colocar a lateral aqui, pessoal, olha. Então, eu já fiz aqui com alfinete e agora eu venho costurando. Deixei meio centímetro a mais no forro, na parte aqui da cintura para cima. Alfinetei em toda a volta para ver se tá tudo certinho, tudo certo por aqui. E aí, olha o que eu já vou fazer. Eu já deixo a barra da frente pronta, já com o acabamento do forro. Eu já deixei um lado pronto e eu vou mostrar para vocês fazendo o outro lado como é que eu chego nesse resultado. Olha, já tá com o forro da frente pronto. E eu vou fazer essa mesma situação lá nas costas. Por quê? Porque tanto com a barra já pronta, frente e costas, depois nós vamos só juntar pelas laterais. Fica muito mais fácil. E olha como é que é feito. Eu junto o forro com a parte da frente do casaco. Então eu venho bem certinho até aqui, reto. Quando chega aqui, eu paro aqui, coloco um alfinete juntando as laterais aqui, tanto da parte do tecido de lã como a parte do forro, e deixo essa sobra. Então eu venho costurando, morrendo, zerando aqui embaixo, ok? E é isso que faz com que o forro fique bem acabadinho, não fique aparecendo quando você veste a peça. Então fica esse acabamento assim, dessa forma, ok? Aqui eu já passei, por isso que tá certinho. E agora eu vou fazer o outro lado e mostrar para vocês como é que é feito. Inclusive, vou estar já até prendendo essa parte aqui por dentro, olha. Para na hora que vestir não ficar assim, eu já aproveito que aqui tá aberto e é mais fácil fazer quando essa peça tá assim, ó. Eu venho e já passo uma costura aqui, olha. O que facilita muito mais. Dar um pontinho aqui, ok? Então, prendi aqui, ó, o virado direito. Ó. O forro já tá preso, ó. Tá vendo? E vocês podem notar um detalhe importante aqui também, para não ficar aquele casaco com aquele forro, sabe? Que quando você veste, parece que o forro tá repuxando. Olha, uma pequena sobra aqui. Isso é importante para dar mobilidade à peça. Então, por enquanto, ainda tá tudo aberto aqui. Agora eu vou trabalhar o outro lado para vocês verem. E vou também fazer a mesma técnica lá nas costas. Então, eu já dei uma pequena adiantada aqui. Juntei o forro com a outra parte da frente. Então, eu começo costurando aqui na lateral com as duas partes juntas e venho até chegar aqui, olha, eu junto na parte do revel, do centro da frente, e daqui pra lá fica essa diferença que é normal que fique, ok? Então, quando eu viro, fica assim, dessa forma. E olha. Então, aqui dentro eu vou fazer aquele mesmo detalhe que eu fiz lá na outra parte. E uma vez estando ainda aberto na lateral, facilita. Então, eu venho, olha, e vou prender essa parte aqui para que não fique abrindo, ok? Fica assim, dessa forma, olha. Tá preso lá no forro. Fica bem acabadinho e o forro não aparece lá do outro lado. Novamente com a parte das costas, aqui na barra, eu pego o forro e vou fazer essa mesma costura. Então, eu vou juntar aqui o centro do forro, acerto as pontas bem direitinho. E aqui eu vou passar uma costura também, ok, pessoal?
Da mesma forma como eu prendi por dentro, lá na lateral da frente, eu vou fazer a mesma coisa aqui no avesso. Então, olha, essa partezinha eu venho e faço uma costurinha de cada lado aqui. Pode ser feita na mão também, mas eu vou prender na máquina, ok? Então, olha, eu seguro aqui com o dedo. Já tá preso aqui, mas eu vou prender aqui também desse lado, ok, pessoal? Para não ficar dançando para um lado e para o outro. Posso virar assim também, é mais fácil, pelo avesso. Eu abro, olha, tá preso. Vou tirar esse alfinete. Olha. Ok? Já passei a barrinha das costas no ferro e agora eu vou estar medindo aqui a frente com as costas. Olha, as duas partes juntas, que deve chegar igual na cava, olha. Sempre acompanhando pique com pique, olha. Barra, os piques. Antes de unir as laterais, nós vamos trabalhar a parte do ombro, tanto no forro como a parte em lã. Então, eu vou pegar aqui as costas, primeiro na parte em lã, vou juntar a parte correspondente aqui do ombro. Lembrando que esse blazer terá ombreira também, ok? Bom, já fiz na parte da lã. Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte do cetim. Agora cuidado para não torcer a peça, ok? Então eu venho desde lá de baixo, olha. Ombro. Aí eu busco lá a parte do forro aqui das costas. Ombro com ombro. Bom, pessoal, então já fui no ferro de passar e abri as costuras do ombro. Vocês irão cansar de ouvir eu falar que eu fui no ferro de passar, mas é assim mesmo, viu, gente? Não tem como fazer uma peça como essa sem abrir as costuras, o resultado é outro. Por isso eu tô sempre enfatizando o ferro de passar, tá ok? Então, primeiro eu vou fazer uma costura desse lado, do outro lado, e aí vamos colocar a gola. Então, eu junto aqui revel com a parte em lã. E aqui eu vou usar só a largura da metade de um calcador da máquina. Só que aqui eu ainda viro essa pontinha, fica melhor na hora de virar a costura. Dessa forma, já aproveito e corto essa ponta aqui desse bico, que também facilita na hora de virar. Agora eu faço o outro lado. Aqui pra baixo, olha, eu fiz uma costurinha na beirada. Do outro lado ela não aparece, pessoal. Um lado tá pronto, eu venho com a outra parte e vou medir de baixo até lá em cima, pra ver se tá tudo certinho. Sempre conferindo. Olha, pessoal, tudo certinho. Então, pessoal, agora a gente segue com a colocação da gola. Então, a gola tá aqui, olha. Então, eu tenho aqui a minha gola. Conferi direitinho o pique do centro aqui da gola, olha, tá certinho. Então, eu vou encostar esse centro aqui do meio da gola, lá no meio das costas.
vou marcar com alfinete. E vou indo com a gola, sempre com a costura aqui do ombro aberta. Alfinetando. Se você tiver dificuldade, melhor alinhavar. E quando chegar aqui, olha, ela tem que ir lá naquele pique que tem lá, que nós deixamos as marcações lá na modelagem, ó. Porque ele vai e encontra até lá naquele pique, ok, pessoal? Então, primeiro eu vou começar aqui no centro e vou distribuir para os dois lados. Olha, eu chego até aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu vou ter que virar para voltar pro lado de cá. Mas aqui eu vou precisar fazer um pique, porque senão a gola não vira. Ok, pessoal? Então, como é que eu faço, ó? Com a ponta da tesoura, tem condições de eu estar abrindo aqui e já chegar e fazer um piquezinho. Agora sim ela vai virar, ó. Ela vem e vira. Cuidado com esse pique, não aumentar muito ele e acabar cortando mais do que o necessário. É só o suficiente. Olha, virou. Também. Então, visto que as laterais ainda estão abertas, agora eu venho, olha, e formo um sanduíche com essa gola. E venho costurando agora a outra parte em lã. Então, eu refilei já um pouco essa costura, diminui um pouquinho. Aqui é importante estar refilando. E agora, já virando, eu vou vir com uma costurinha na beiradinha, aqui onde começou a gola, e eu vou seguindo, olha, com a parte aberta. Por isso que é bom trabalhar com a peça aberta. Assim, olha. Então, eu venho com uma costurinha, tombando essa costura pro lado de cá. Então, eu venho e passo essa mesma costurinha na volta toda até aqui. Então, ó, pessoal, ela fica costuradinha dessa forma. O acabamento fica muito mais bonito quando a gente faz essa costura, ok? Passei algumas partes já no ferro. Olha. E já fechei aqui a lateral, olha. Lado de cá eu fiz a marcação com alfinete e fiz uma prova, ficou boa realmente a modelagem. Então, olha, aqui abrindo onde tá alfinetado, eu alfinetei, olha, começando aqui por cima, olha, pique com pique aqui da cintura, olha, aqui tem que bater certinho. Então, ó, venho até lá em cima. E o outro lado já tá pronto. Então, vocês vão ver eu entrar aqui um pouco mais com 1 centímetro, porque eu deixei 1,5 centímetro. E é esse 1,5 centímetro que eu vou entrar nas costuras. Aqui, muito cuidado, tá bom? Que tem que bater certinho a costura de lá das costas com a costura aqui da frente, olha. E com aquela dobrinha, olha. Nessa costura que a gente faz na lateral, é interessante porque já sai forro e corpo junto.
Então essa parte aqui, ó, vamos virar e ver como ficou. Olha, ficou bom. Ok? Ficou 1 milímetro ali pra fora, mas não tem problema, eu vou deixar assim mesmo. Para você que tem uma confecção e tem a sua própria etiqueta, você pode estar colocando aqui esse reforço a sua etiqueta. Então, dando sequência agora com a manga. Então, eu faço primeiro a manga assim aberta. Eu já tenho aqui uma pronta, ainda não fechei, para vocês perceberem os detalhes dessa manga, ok? Então, ela foi feita aberta dessa forma assim, olha. Aqui tem a aberturinha que levará o botão. Olha, já tá com o forro todo costurado e já passei no ferro também. Bateu tudo certinho aqui em cima. Olha, eu vou tirar o alfinete aqui lateral e vou abrir para vocês verem um detalhe importante aqui, olha. Aqui a manga, olha, eu intertelei aqui na parte de cima da manga e também na folha menor. Então eu avancei para dentro aqui mais ou menos 4 centímetros, porque depois eu vou embeber, vou colocar a ombreira e vai ficar bem estruturada, estilo paletó, ok, pessoal? Então esse blazer é bem trabalhado, bem estilo alfaiataria. Então eu tenho aqui o lado avesso, ok? O que que eu vou fazer primeiro? Olha, eu vou fechar aquele cantinho dobrando assim e vou entrar 1 centímetro com a costura. Já costurei, vou cortar aqui, diminui um pouco essa costura, refilando, viro esse cantinho com a ponta da tesoura. Olha, eu vou pegar a outra parte, que é a parte da folha menor, e nessa parte que eu fiz esse cantinho, eu já vou emendar a manga. Então eu prendo primeiro aqui em cima com alfinete, prendo aqui também. Essa costura ela vai começar nessa direção aqui, e olha, vem com essa costura daqui até lá em cima. Então vamos lá. Já costurei até lá em cima. E aqui essa outra parte que ainda não foi costurada, olha, ela vai ser dobrada. E aí, ela vai alcançar lá onde nós começamos a costura que subiu, olha, tá vendo? E aí, o que que eu faço aqui, olha? Justamente onde tá o pique. Eu vou fazer uma costura desse lado. Deixa eu virar para vocês poderem ver melhor. Então, aqui eu vou entrar também 1 centímetro de costura. Já costurado, eu viro. O ideal é ficar certinho assim, olha. Ficou. Ok? E aí tem essa dobrinha aqui. Então, quando eu venho com essa dobrinha aqui, eu posso ou tá passando uma costurinha aqui prendendo, ou eu posso fazer isso aqui, olha. Tombo pra lá e prendo com uma costurinha aqui, pra não ficar abrindo. Fui lá no ferro de passar, abri bem todas essas costuras. Aqui no avesso eu tombei a costura da folha menor para o lado maior. Se desejar fazer essa costura no ferro aberta, você deverá fazer um pique aqui para poder abrir bem essa costura. E aqui embaixo ficou assim, olha. Agora nós vamos costurar o forro. Lembra que eu deixei essa parte sobrando tanto quanto eu deixei aqui na parte em lã? Essa parte eu não preciso dela. Eu vou cortar aqui. Lá no corte eu deixei, mas aqui eu vou retirar essa parte. Então, primeiro eu preciso medir direitinho para ver aonde que eu vou cortar, olha. Aqui vem a costura, certo? Então, eu me baseio por essa costura. Então, o que que eu faço aqui para saber onde eu vou cortar? Eu venho com a manga aqui certinho. Marco um alfinete. Vou virar assim, fica mais fácil. E aí, eu venho ali para enxergar aonde que desceu a minha costura. Olha, a costura desceu ali, ó.
Então, é aqui que eu vou marcar. Eu vou criar um piquezinho aqui, ó. O outro lado eu nem preciso medir, porque automaticamente ele já vai bater. Então, veja, pessoal, tombei essa costura no ferro pro mesmo lado que eu tombei a parte lá em tecido de lã. E agora eu já vou estar até cortando esse excesso aqui que eu deixei lá no corte. Bom, agora o que que eu faço? Olha, eu pego lá a parte novamente em lã, a barrinha. Nós vamos ter que costurar essa parte aqui. Mas como é que a gente vai fazer isso se tá dividido em duas partes? Eu viro, encosto primeiro de um lado e eu vou costurar até essa parte aqui, olha. Então, eu posso prender aqui e chegar até aqui, olha. Então, eu posso estar virando por esse lado também, para ficar mais fácil para enxergar. Eu vou costurar virando assim, para que vocês vejam melhor. Eu já vou tirar esse alfinete, ó. Então, aqui, ó, nessa parte, ó, eu venho com uma costura de 1 centímetro de largura. Olha, então eu costurei até aqui, ó. Tá vendo? Vou virar aqui, ó. Então tá costuradinho até essa parte aqui. Aí eu preciso embutir o outro lado. E fica bem embutidinho, quer ver? Agora eu venho, ó. Prendo lá na outra ponta. Venho trazendo os alfinetes. E aí eu tenho que continuar daqui pra lá. Então, o que que eu faço, ó? Eu venho aqui por dentro, ó. Eu abro e dou sequência a essa costura até chegar aqui embaixo, olha. Olha, aqui eu tinha entortado um pouquinho a costura pra cima, aqui eu já alinhei, ó. Ok? Então, como é que ficou isso do lado direito? Vamos ver? Fica toda embutida, ó. Nem um buraquinho. Então, aqui, olha, o que que eu faço agora? Eu prendo aqui o forro, lá em cima na cava, dos dois lados, tanto na folha menor como na maior. E aí, eu vou descendo, ó. E aqui eu vou ajeitar aqui embaixo essa barra, porque vai ficar com essa preguinha aqui. Aqui vai os botões. Então, eu já fechei também um lado. Já embebi aqui o alto da manga. Olha, já marquei inclusive onde terá os botões, ok? Eu fiz a prova dessa manga antes de costurar e fiz nos alfinetes, mas aí eu achei que ficou um pouquinho larga, quis apenas dar uma leve afunilada, não que ela fique uma manga larga. Pro meu gosto, poderia ser um pouquinho mais ajustada, para usar com uma blusinha, inclusive assim como essa que eu tô vestida, que é uma blusinha de lã, com a régua semicurva, régua para quadril da Mundial Réguas. Eu risquei, olha, como fizemos lá na lateral do corpo, é a mesma coisa, olha. E aqui em cima eu não tirei nada, ok, pessoal? Só funilei um pouquinho lá do antebraço para baixo. Aqui continua com suas medidas originais. E eu fiz uns piques aqui, olha, não muito profundo, porque de repente vai que eu engordo um pouco e eu quero alargar um pouco essa manga, então eu deixo sempre uma costurinha a mais. Até aqui eu costurei a parte de cima, agora eu desço com o forro e eu fiz a marcação no ferro de passar, ó. Então, agora eu também faço aquele acabamento que eu fiz
lá no corpo do blazer. Olha, dobro, centralizo. Agora eu abro e vou e faço do outro lado a mesma coisa. Então agora eu vou embeber tanto o forro como a parte em lã. Então assim já tá pronto o embebido. Se necessitar lá na hora da colocação da manga, você poderá puxar um pouco mais o fiozinho, embeber um pouco mais ou até mesmo soltar, ok? Coloquei a manga de um lado, vou mostrar como ficou. Ó, já tá com ombreira e já foi passada também o avesso. E agora eu faço o passo a passo da manga que falta. Já alfinetei a manga, e aí eu pego a manga, pessoal, lá naquele ponto K da modelagem, que é o ponto onde eu fiz o pique, eu junto ele ao alto do ombro. Ele vai ficar 1 centímetro para o lado das costas, ok? Aqui tá a costura do ombro. Então eu marco primeiro aqui, vou lá embaixo na cava, onde é o ponto Q da modelagem, aquele pique, só ir distribuindo o alfinete de maneira uniforme, sem esticar, ok? Que vai dar certinho o encaixe da sua manga. Aqui deu tudo certinho, ok? A única coisa que eu tive que fazer aqui, que no embebê ficou um pouquinho franzido. Então, soltei um pouco desse franzido e mesmo assim ainda deu um leve embebido, ok, pessoal? Essa parte aqui, que é a parte da cabeça da manga, nós vamos colocar este detalhe. O que é isso aqui? Isso aqui é uma manta R2, pessoal, muito usada no artesanato. Então eu cortei essa manta com o mesmo formato. Você pode estar usando inclusive o molde, deve até usar o molde, ok? E fazer esse mesmo formato aqui da cabeça da manga. Então eu vou costurar, olha, onde tem essa costura aqui, ó, eu começo aqui e eu vou prender também essa parte. O que que isso daqui vai ajudar? Vai ajudar, pessoal, a deixar a manga mais bonita, mais estruturada, uma manga alfaiataria. Se você não quiser colocar, é opcional, você pode dispensar essa parte. Só que eu vou estar colocando aqui, ok? Então eu vou prender apenas com alguns alfinetes. Tem a R1 também, talvez dê certo também na R1, ok? Eu uso esse tipo de manta que ela dá uma estruturada, deixa o ombro como ficou aqui, ó, pessoal, como fica bonitinho. Tá aqui embaixo, ó, não dá nem pra perceber que tá aqui, mas está. Eu costuro lá em cima daquela mesma costura. Então, vamos entender aqui novamente, ó. Estamos trabalhando o forro da manga da parte em lã. Já coloquei um lado da parte primeiro em lã, aqui pela abertura da manga, ok? A outra já tá colocada. Encaixei aqui com o mesmo formato da cabeça da manga. Eu já vou, através dessa abertura, colocar a ombreira. É mais fácil com ela assim aberta. Se vocês quiserem fazer essa ombreira e também aquela etiqueta que eu coloquei nas costas do blazer, eu posso estar fazendo um próximo vídeo falando sobre esses detalhes, ok? Ficará assim. E a parte menor da ombreira sempre pra frente do blazer ou do casaco. Então, ó, como o lado peludo é pra cima, então eu tenho que colocar assim, ok? Depois eu vou virar. Então, eu acerto aqui a costura do ombro primeiro, com essa costura que fizemos aqui na ombreira. E eu vou dar apenas um pontinho prendendo aqui, ok? Não vou fazer uma costura muito grande aqui para não amassar a ombreira. Então, eu vou virar assim, fica mais fácil. Olha. Costura, costura. Então, ó, tá preso já. Abrindo, eu vou encaixar aqui em cima do ombro e vou fazer uma costura aqui por dentro, olha, prendendo essa parte aqui também. Agora, olha, fazendo o formato da cabeça da manga. Agora eu vou pro outro lado, ó.
E aqui na ponta também uma costurinha. Então eu enfio a mão aqui por dentro, olha, até sair aqui. E aí eu vou procurar as costuras correspondentes, ok? Não tá aqui essa parte? Então, ó, eu sinto aqui com a mão, ó. Aqui, aqui. Criei uma abertura aqui na lateral. E é por ela que eu vou trabalhar a manga do forro. Pique da manga com essa outra parte do forro. Então, aqui é um que nós vamos unir. Senão a manga fica torcida, pessoal. Então, um dos maiores problemas com manga é esse. Se você não centralizar todas as costuras do forro igual as que você fez da manga no tecido, aqui no caso a lã, ela vai ficar torta, olha. Tá aqui o pique, a costura que fizemos antes, olha. Já posso soltar essa e vou unir com a outra lá, olha. Então, já derrubo essa outra de lã pra baixo. Marco aqui, depois vamos inverter pela abertura a posição dos alfinetes. Vou começar aqui embaixo do braço, ó, tombando sempre as costuras para os mesmos lados. Fiz toda a costura da parte do forro da manga. Venho com a mão aqui pela abertura. E aqui eu vou costurar aquela tirinha pra gente juntar esses dois lados. Se não for ficando separado assim, toda vez que você vestir, você tem que estar arrumando, então ele vem todo pra fora na hora de tirar o vestido, ok? Então, olha, primeiro eu posso fazer uma costurinha assim, olha, deixo passar lá pra trás, aqui na costura do centro do ombro, e passo apenas uma costurinha pra prender a tirinha. Agora eu tenho que prender aqui. Como é que eu faço para prender aqui? Olha, eu faço assim, ó. Se eu fizer assim, vai ficar mais difícil de costurar. Então, eu faço assim, ó. Viro assim. E é só um pedacinho, só um trechinho. Vai ficar um espacinho de mais ou menos uns 2 centímetros. Ó, fica assim, dessa forma. Aí eu já corto essa parte. Ok? Então, fica preso aqui. E tem mobilidade. Porque se eu grudar assim, fica estranho, não fica legal. Então, ele precisa ter um movimento. A mesma coisa aqui embaixo do braço, ó. Então, ó, eu pego essa parte do forro, junto com a outra parte. Vou com o restinho que sobrou da minha tirinha, ó. E prendo aqui na outra parte, deixando aquela mesma distância de mais ou menos 1 centímetro a 2 centímetros. Ó, pessoal, depois pode estar costurando esse pedacinho aqui na mão ou na máquina para fechar essa aberturinha, ok? Blazer feminino alfaiataria em lã acrílica da Maximus Tecidos Finos, todo pespontado à mão e com botões forrados em couro sintético. Espero que tenham gostado demais dessa videoaula. Agradeço a todos que curtem, comentam e se inscrevem no canal. Aproveite, inscreva-se e receba todas as novidades. Abraços sinceros a todos e até a nossa próxima videoaula.